Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua missão. É com alegria, é com a graça de Deus que estou aqui com mais esse vídeo para estudar a Palavra de Deus, para conversarmos, para aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras. E eu já quero lembrar aqui, no vídeo passado, o que nós vimos no vídeo passado, nós vimos por que a divisão entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós vimos também que a primeira aliança que Deus faz com a humanidade, foi com a pessoa de Noé. E Deus, quando ele faz essa aliança com Noé, ele faz uma promessa. Deus promete. O que Deus promete? Deus promete não mais destruir a humanidade com o dilúvio. Nós vimos também que a primeira etapa dessa aliança, vamos dizer assim, desse pacto de Deus, desse compromisso que Deus faz nós encontramos esse compromisso, no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que é o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho, o primeiro anúncio da Boa Nova. Eu gostaria de começar já esse nosso estudo com uma pergunta. Como está dividido o Novo Testamento? Nós vamos ver, meus queridos, que há várias maneiras de se dividir o Novo Testamento. Já que nós voltamos a 60, 70 anos atrás, onde se pensava que a carta aos Hebreus, ela era escrita por São Paulo. E com esse pensamento, se colocava a carta aos Hebreus como um dos livros paulinos, porque se achava que era escrito pelo apóstolo Paulo. O Novo Testamento, meus irmãos, era dividido mais ou menos assim. Os Evangelhos, o livro dos Atos dos Apóstolos, que o livro dos Atos dos Apóstolos, ele é, digamos assim, ele é uma situação especial. Por que é uma situação especial? Depois nós vemos a carta de São Paulo, incluindo a carta aos Hebreus, que pensava ser de autoria do apóstolo Paulo. Depois as epístolas católicas, que a gente vai ver mais para frente, o que significa católicas, o porquê se chama epístolas católicas, a gente vai ver mais para frente. E depois nós temos o Apocalipse de São João. O Apocalipse de São João, ele é um livro à parte. Vamos dizer assim, o Apocalipse de São João, ele é um livro especial, não só pela sua nomenclatura de revelação, mas também pelo seu gênero literário. Por quê? Porque ele é um gênero literário inteiramente diferente dos outros gêneros literários do Novo Testamento. Mas hoje, meus irmãos, com a consciência que praticamente no mundo da exegese, a exegese é a interpretação da Sagrada Escritura, quase ninguém sustenta que a carta aos Hebreus, ela foi escrita por São Paulo. Quase ninguém sustenta isso aí. Então, com isso, uma das divisões é esta, O Novo Testamento, ele está dividido nas seguintes categorias. Primeiro, nós temos os evangelhos, certo? São 4 evangelhos. Que o primeiro evangelho é o evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, certo? Depois o evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Depois vem o evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, E o quarto evangelho segundo São João, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Então nós vimos que tem 4 livros, 4 evangelhos. No estudo passado, e aqui nós vamos lembrar que o Antigo Testamento, ele era, vamos dizer assim, subdividido em 4 grandes blocos, que são os Pentateucos. Depois os livros históricos, depois vem os livros sapienciais, depois os livros proféticos. Agora nós vamos ver o Novo Testamento, os Evangelhos, Vamos começar pelos Evangelhos, que são Evangelhos com mais uma carta do Atos dos Apóstolos, ou os Evangelhos mais uma carta do Atos dos Apóstolos, que não é um evangelho, nem é também uma carta de São Paulo,
porque a próxima categoria são as epístolas de São Paulo. Tá? Epístola de São Paulo. Epístola, que quer dizer cartas. Epístolas quer dizer cartas de São Paulo, que são 13 epístolas, 13 cartas, tá? Que é a carta aos Hebreus, né? Que é um caso à parte. Na verdade, nem é uma carta, e certamente não foi escrita por São Paulo, e certamente não era uma epístola católica também, tá? E nem o Evangelho. Então, portanto, a carta aos Hebreus, tá? Ela é um caso à parte. Tá? É um caso à parte. Depois nós temos as epístolas católicas, que são 7 epístolas. E depois nós temos o Apocalipse de São João. Agora vamos fazer um exercício de memória. Eu falei no início que são 4 evangelhos, certo? Depois vem a carta do Atos dos Apóstolos, que é uma carta. Aí são 5, somando, vai dar 5, né? Tá? 5 livros. Depois nós temos as epístolas do apóstolo Paulo. Nós vimos que são 13. Então 4 com 5 com 13, somando vai dar 18. Tá? Mais a carta aos Hebreus, tá? Aí são 19. Aí depois vem as 7 epístolas católicas, tá? 19 com 7, 26. E o Apocalipse de São João, que é o último livro. Aí são 27 livros. Então, o Antigo Testamento ele compõe 27 livros. Correto? Vamos ver as cartas do apóstolo Paulo. Tá? A primeira carta que ele escreve aos cristãos do estado de Roma, que é carta aos Romanos. Depois de São Paulo, ele escreve 2 cartas, né, aos cristãos da cidade de Corinto, na Grécia. Tá? Que é a primeira aos Coríntios e segunda aos Coríntios. Tá? Depois São Paulo, ele escreveu uma carta aos cristãos da cidade da Galácia. Tá? A Galácia ela era uma região da Ásia Menor. Tá? Galácia. Então, carta aos Gálatas. Certo? Depois São Paulo, ele escreveu aos cristãos de uma cidade chamada Éfeso. Éfeso. Quem morava em Éfeso era um efésio. Tá? Então, são carta aos Efésios. Tá? Depois, São Paulo, ele escreve uma carta aos cristãos da cidade de Filipos, na Grécia. E quem morava em Filipos eram os filipenses. Tá? Então, carta aos filipenses. Carta de São Paulo aos filipenses. Depois, São Paulo, ele escreveu carta aos cristãos da cidade que era uma região de Colossos, tá? Que também é da Ásia Menor. Colossos. Hoje é a atual Turquia. Tá? Então, meus queridos, quem morava em Colossos eram os colossenses, certo? Então, carta de São Paulo aos colossenses. Depois, São Paulo, ele escreveu ainda 2 cartas, tá? Da cidade que em grego se chama Salonique, mas nós, em português, nós dizemos Tessalônica, tá? Tessalônica, tá? A Tessalônica, ela é uma cidade atual da Grécia, tá? A Tessalônica, no tempo de São Paulo, tá? Ela era uma cidade pequena, uma cidade de porte médio, vamos dizer assim. Hoje, a Tessalônica, ela é uma metrópole, tá? É uma das maiores cidades da Grécia. Então, São Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses e segunda carta aos Tessalonicenses. Depois, São Paulo, ele escreveu 2 cartas a um companheiro seu, tá? Companheiro seu que ele batizou. E depois esse companheiro, ele se tornou padre, se tornou bispo, que é Timóteo. Então, São Paulo escreveu primeira a Timóteo e segunda a Timóteo. Mas São Paulo também tinha um outro companheiro chamado Tito, tá? O Tito também se tornou bispo. Então, a primeira carta e a segunda carta a Timóteo, junto com a carta de Tito, tá? Elas são chamadas cartas pastorais. E por que são chamadas cartas pastorais? Porque são pastores da igreja, tá? E porque a principal temática dessas cartas, tá? É o cuidado pastoral dos pastores pelas suas ovelhas. Então, cartas pastorais. E depois tem a carta a Filemon, tá? Na língua grega. Mas nós falamos Filemon,
Filemão, ele era um amigo do apóstolo Paulo. E Onésimo, tá? Onésimo, que ele era um empregado de Filemão, ou escravo de Filemão. Agora nós precisamos deixar uma coisa bem esclarecida aqui sobre Paulo, tá? Sobre São Paulo. Paulo, meus irmãos, ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Mas Paulo, ele não era apóstolo no sentido dos 12. Depois você pega a sua palavra, você vê lá o chamado. Não existe o nome de Paulo, não está mencionado. Jesus chamou os 12 para estarem com ele, certo? Chamou 12, nem mais nem menos. Não foi 11, não foi 13. Foram 12, justamente por quê? Porque Jesus é o cumprimento da aliança antiga. A antiga aliança dá vida em torno de Israel. Tá? O culto da congregação é as 12 tribos. O número 12 é o número das tribos do Antigo Testamento. É o número da antiga aliança. É o símbolo do antigo povo de Deus. No Novo Testamento, Jesus sendo judeu segundo a carne, Jesus ele vem cumprir as promessas que Deus fez lá em Israel. Certo? Então, por isso Jesus ele chama os 12. Ele chama os 12 para estarem com ele. Nem mais e nem menos, como eu disse antes. São 12. Tá? A igreja é o povo de Deus. A igreja é o novo Israel. E tem Jesus como alicerce. A igreja tem Jesus como coluna da igreja. E nós temos os 12 apóstolos. Mas o apóstolo Paulo, ele também é autodenominado, ele também é chamado de apóstolo das nações. Apóstolo, meus irmãos, é uma categoria maior do que dos 12. Entende? É porque assim, todos os 12 foram apóstolos, certo? Mas nem todos os apóstolos fez parte do grupo dos 12. Correto? Portanto, não vamos chamar São Paulo propriamente de um bispo. Por quê? Porque o bispo ele é sucessor dos apóstolos. São Paulo não era bispo, São Paulo era apóstolo. E nós sabemos, é claro, que com o poder do Deus Todo-Poderoso, tá? Ele concedeu para os apóstolos que pela imposição das suas mãos, eles passassem a sucessão apostólica para os bispos. Tá? Então, os bispos são sucessores dos apóstolos. Tá? Dá para entender, né? Agora vamos ver na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, tá? Capítulo 1, versículo 1. Diz assim, diz que São Paulo, tá? Ele era bispo. Dizer que São Paulo era bispo não é correto. Isso nós vamos ver lá na carta aos Coríntios. Dizer que São Paulo era bispo não é correto. Aliás, é até heresia. Por quê? Porque se ele é bispo, ele é sucessor dos apóstolos. Mas ninguém passou a sucessão apostólica para Paulo. Ninguém. Foi o próprio Cristo que o chamou. Nós vimos agora há pouco, na carta aos Coríntios. Ele foi chamado pelo próprio Cristo. Lembra que Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ninguém pôs as mãos em Paulo, que era Saulo, no sentido de passar sucessão apostólica. Tá? E isso nós vamos ver daqui a pouco em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Tá? E que São Paulo, ele recebeu a imposição das mãos. Realmente ele recebeu. Mas a imposição das mãos que São Paulo recebeu em Atos, capítulo 13, ela significa, vamos dizer assim, ela significa uma bênção prévia à missão que ele recebeu, a sua missão. Entende? Nós vamos voltar aqui à primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que eu já mencionei, capítulo 1, versículo 1. Tá? Muita atenção no texto. Muita atenção no texto que ele diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por chamado e vontade de Deus. Tá? E o irmão Sóstenes. Então, meus queridos, São Paulo, ele não era bispo, São Paulo era apóstolo. Os bispos são sucessores dos apóstolos. E Paulo, ele não era sucessor de nenhum bispo, não era sucessor de nenhum apóstolo. São Paulo, ele é apóstolo. Então, quem são os 12 apóstolos? Os 12 apóstolos,
Os 12 apóstolos seria também seria mais alguém, tá? Mais alguém que era apóstolo e não fazia parte dos 12. Tinha um outro apóstolo que não fazia parte dos 12. Esse é São Paulo, que não faz parte dos 12. Ele é apóstolo, mas não faz parte dos 12 apóstolos. Está claro? Então, São Paulo escreveu, como nós já vimos, 13 cartas, né? Que é carta aos Romanos, que é 1ª e 2ª aos Coríntios, carta aos Gálatas, a Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, né? E São Paulo escreveu também a 1ª e 2ª a Timóteo, né? Tito e Filemo, tá? Depois nós temos a carta aos Hebreus, tá? E nós não sabemos quem escreveu, quem foi que redigiu a carta aos Hebreus. Mas, pela análise, pela crítica literária, pela linguagem utilizada na carta aos Hebreus, nós não sabemos, dá para ver que nós temos uma carta que não poderia ter sido escrita por São Paulo. Por quê? Porque a teologia é diferente, tá? Porque a linguagem é diferente. Dizem os estudiosos que quem escreveu a carta aos Hebreus, tá, é um sacerdote. É alguém que conhecia profundamente a teologia do culto do Antigo Testamento. Porque ele faz ali um confronto, tá? Ele faz um confronto entre o Novo e o Antigo Testamento. Ele faz um paralelo entre a Antiga e a Nova Aliança. E Cristo é o eterno sumo sacerdote, tá? Eterno sumo sacerdote. Cristo é o eterno sacrifício. Veja a citação do Salmo 109, depois você pega lá. Tá? Diz assim, ó, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tá? Depois você confere, Salmo 109. Disse que a carta poderia até ser escrita por Apolo. Apolo que ele é citado no início da carta de São Paulo aos Coríntios. Ou poderia talvez até por Barnabé, mas não por São Paulo. Por São Paulo não. Mas se alguém quiser achar que foi São Paulo, essa pessoa ela vai acabar encontrando uma série de problemas. Por que ele vai encontrar problemas? Porque, conforme eu já disse, tá? Porque a linguagem não bate. Porque é uma teologia diferente. Parece que essa carta ela foi escrita por cristãos, para cristãos hebreus, sacerdotes que se converteram ao cristianismo, ou de pessoas que tinham um certo conhecimento sobre o culto judaico. Tá? Então, ela é uma comparação, ela é um confronto entre a antiga e a eterna aliança. E essa aliança, essa antiga aliança, ela está fadada a desaparecer. Ela está fadada a desaparecer, dando lugar à nova e eterna aliança. Então essa expressão, essa nomenclatura, ela é recente. Né? Parece que no século XIX, eu estou falando aqui das epístolas agora, perdão. Tá? Então no século XIX que começou a chamar essas 7 epístolas de epístolas católicas. Por quê? Porque em grego, católico significa universal. Tá? E são mensagens dirigidas. E os destinatários não são apenas uma ou duas comunidades, mas há várias comunidades. E também o assunto dessas epístolas, tá? São assuntos que tocam não apenas a sacerdotes, são assuntos que tocam não apenas cristãos de uma determinada comunidade, porque aí seriam coisas pontuais, tá certo? Se fosse uma ou duas comunidades. Mas ela também traz assuntos universais, abrangentes, e esses assuntos que ela traz, ela toca a todas as pessoas e todos os estados. Então nós temos a Epístola de Santiago depois, né, ou Carta a Santiago, depois 2 epístolas escritas pelo apóstolo Pedro, que é 1 Pedro e 2 Pedro, é isso?
Depois uma epístola escrita por Judas, que não é o Judas Iscariotes, mas o Judas Tadeu, tá? São Judas Tadeu. E depois vem as 3 cartas escritas por São João. A maior dessas 3 cartas é a primeira. Depois as 2 cartas de São João, elas são menores. Então, carta de São João. E finalmente o Apocalipse de São João. Tá? O que é, sem dúvida alguma, uma carta, ou seja, é o último livro redigido. Sem dúvida alguma. E ele foi redigido numa idade avançada do apóstolo João. E foi também durante a perseguição que a igreja experimentou. Tá? E essa perseguição ela foi durante o império do imperador Diocleciano, dos anos 80 a 95. E foi uma das perseguições mais cruéis da igreja na época da revelação. Tá? Então, a primeira perseguição que a igreja sofreu foi no tempo de Nero, tá? Onde durante essa perseguição foram martirizados os apóstolos Pedro e Paulo. Tá? Aí estamos falando aí nos anos de 64 a 67, mais ou menos. Mas São João, meus irmãos, ele foi o último dos apóstolos. E ele não foi martirizado com derramamento de sangue, São João. São João, ele morreu de idade avançada, segundo a tradição de Eusébio Cesareia, né, e de outros também. Tá? E com isso se conclui o Novo Testamento. E eu acho que ficou claro para nós também que a carta aos Hebreus, tá? Nós não sabemos quem é o autor. Então, meus queridos, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da Bíblia. Nós estamos falando de um livro escrito, um livro sagrado, a Sagrada Escritura. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta. De quem partiu essa ideia de colocar a palavra de Deus por escrito? Tá? A ideia foi ótima, a ideia foi boa, nós vimos aí. Mas quem teve essa ideia? Isso, meus irmãos, nós nunca vamos saber quem foram as primeiras pessoas que escreveram alguma coisa. Tá? Isso nunca vamos saber. Até porque muito do que se escreveu se perdeu. Tá? Mas tem uma coisa, ele também pode ser encontrada. Né? De uma hora para outra pode ser encontrada. Mas a gente só pode afirmar com segurança a partir da Escritura. Tá? A partir da Escritura. É a Escritura que nos atesta. É a Escritura quem nos garante. Entende? É a Escritura quem nos mostra. Tá? É a Escritura quem nos comprova e prova quem mandou e quem escreveu. É na Escritura. É na Escritura. E por qual motivo ela foi escrita? E agora, como eu tive uma surpresa, talvez você tenha também, tá? Que eu quero passar para vocês, é de que quem teve a ideia de colocar a palavra de Deus por escrito, não foi de nenhuma criatura humana, e sim do próprio Deus. Tá? É vontade do próprio Deus. Eu já mencionei aqui nos vídeos passados, eu não lembro de qual vídeo que foi, mas eu mencionei que a primeira coisa da vida do povo de Israel, tá? A primeira coisa da vida do povo de Israel não foi de escrever nada. Tá? Foi de simplesmente viver e experimentar a presença de Deus nas suas vidas. Foi de responder a sua palavra, responder a palavra de Deus. Foi de ser dócil a Deus, foi de ser dócil aos apelos de Deus. Tá? Foi de seguir a Deus e ser fiel à lei. Nós vimos também que antes da lei, né, antes de Moisés, nós já temos Abraão. Abraão que deixa sua casa, deixa sua parentela, né? E na Escritura, nós vemos que na Escritura, nós não vemos nada escrito que Abraão escreveu. Abraão não escreveu alguma coisa. Abraão não escreveu nada, na verdade. Mas a primeira vez que a gente vai encontrar uma criatura recebendo uma ordem, tá, de colocar por escrito alguma coisa sobre Deus, de colocar por escrito alguma coisa sobre a intervenção do povo de Israel, foi Moisés.
Moisés recebeu uma ordem clara, meus irmãos. Moisés recebeu uma ordem direta do próprio Deus. E isso nós vamos ver lá no livro do Êxodo. Você marca e depois você confere. Vai lá na sua palavra. Livro do Êxodo, capítulo 17, versículos de 13 ao 14. Ali nós temos um momento crucial da vida dos hebreus. Tá? Moisés ali, ele está à frente de um problema. E qual é esse problema? Esse problema é uma guerra. Tá? É uma guerra esse problema que Moisés está enfrentando. E essa guerra, ela tem como general não Moisés. Por quê? Porque Moisés ele não ia para frente de batalha. Moisés, ele ficava rezando, Moisés ficava intercedendo. Tá? Vamos lembrar aqui do episódio, né, em que Moisés tinha uma luta com Israel, com Amaleque. Quando Moisés tinha suas mãos levantadas, Amaleque perdia a guerra. Quando Moisés se cansava, ele baixava as mãos, os amalecitas, eles venciam a guerra. Pois bem, quem ia à frente no campo de batalha? Tá? Não era Moisés, era Josué. Nós vemos que em Êxodo, depois você pega na sua Bíblia, você confere também, tá? Você confere, Êxodo capítulo 17, versículo de 13 ao 14. Você vai ver lá que aí acontece o quê? Acontece a batalha, e Josué contra os amalecitas, tá? Essa batalha. E Moisés está ali. E quando termina a batalha, os hebreus eles saem vitoriosos. Por quê? Porque Moisés, ele era um grande guerreiro, um estrategista. E aí Deus, ele dá uma ordem para Moisés, tá? Ele dá uma ordem para Moisés. E nessa ordem, preste atenção nessa ordem. Nessa ordem nós temos a ordem que vem de Deus. E a finalidade também. A finalidade. E qual é a finalidade? Por que ter uma Bíblia escrita? Por que ter a palavra de Deus colocada num pergaminho e depois num papel? Essa Bíblia aqui que eu tenho, essa Bíblia que você tem aí na sua mão. Tá? Por quê? Qual a finalidade? Depois você vê no livro do Êxodo, capítulo 17, versículos 13 e 14. Diz assim, ó. E Josué derrotou Amaleque e seu povo a fio de espada. O Senhor disse a Moisés, escreve isso para lembrar. Escreve isso para lembrar. São as palavras de Deus para Moisés. Escreve isso para lembrar. E diz a Josué que eu apagarei a Amaleque da memória debaixo do céu. Pronto, meus irmãos. Nós vimos aqui, acabamos de ver quem pediu, depois você confere na sua Bíblia. Nós vimos aqui quem pediu para escrever e por qual motivo. Tá? E isso é muito importante para nós. Nós vimos o que foi escrito. Né? Para quê? Para lembrar. Foi escrito para lembrar. É Deus pedindo. Porque a nossa memória é fraca, meus irmãos. Eu não me lembro de todas as coisas que eu fiz ontem, que eu falei ontem. A gente acaba esquecendo também a palavra, tá? Esquece. Uma pessoa nos diz algo e a gente daqui a pouco fala, o que foi mesmo que ele me disse? Eu não me lembro. Tá? Ou eu posso me lembrar pouca coisa. Agora, por escrito você não tem por onde fugir. Você tem ao seu alcance tudo o que está escrito, você tem ao seu alcance tudo o que está registrado. Para quê? Para lembrar, conforme nós vimos. Veja que a bondade de Deus, Deus nos fala pelos acontecimentos. Só que os acontecimentos, a gente esquece deles. Deus nos fala também pessoalmente. Mas é até aquilo que Deus nos fala, a gente acaba esquecendo. Nós esquecemos. Deus nos fala também através de pessoas, colocando nos lábios delas. Hoje nós temos a capacidade de gravar, né? Nós temos a capacidade de filmar o que um padre, a homilia de um sacerdote, ou a pregação, né? de um pregador. Tá? Mas isso naquele tempo não tinha, naquele tempo não existia. Então a forma universal para que você não esqueça, qual que é? É lembrar. Por isso Deus tomou essa iniciativa. Essa iniciativa de escrever
Partiu de Deus, partiu dele. Não partiu de ninguém. Escreva. E aí Moisés escreveu. Então, Moisés ele foi o primeiro codificador. Tudo começou com Moisés. Tá? A Bíblia escrita começou com esse grande legislador, Moisés. É por isso que nós dizemos a palavra de Deus. Por quê? Porque foi ele que ordenou, foi o próprio Deus que ordenou, escreve. Depois você confere na sua Bíblia. Escreve, por isso nós chamamos palavra de Deus. Deus quis que fosse escrito para que nós não esquecêssemos da sua palavra. Vejamos a realidade da lembrança. A realidade da lembrança ela está conexa com a situação de não esquecermos. Tá? E além do mais, tem mais, de não esquecermos e não mudar nada. Por quê? Quando vemos uma coisa registrada, tá? Não temos para onde correr, não temos para onde fugir. Está ali, está registrado ali, pronto. Então, é uma aliança que evoca precisamente isso. Tá? Evoca precisamente isso, essa aliança. Ou seja, eu recordo de uma coisa que não pode ser mudada. Tá? Vamos colocar uma situação. Quando nós participamos de um evento e ouvimos uma palestra, por exemplo, por 1 hora, você vai a um retiro, uma coisa, você vê uma palestra, você ouve uma palestra, né? 1 hora seguida. É humanamente impossível conseguirmos reproduzir o que um pregador disse em 1 hora. Correto? Nós podemos o quê? Nós podemos, no máximo, nos recordar de frases pontuais ou alguma outra frase que nos chamou a atenção. Mas se aquela voz do pregador, ela foi colocada no editor de texto, ela foi redigida, ela foi corrigida, enfim, ela confere plenamente com o que ele disse, com o que o pregador disse, confere plenamente. E aí, ao nós tentarmos reproduzir, tá? Reproduzir aquilo que o pregador falou, tá? Pode se perder. Por quê? Porque as palavras exatas a gente pode esquecer. E ao tentar reproduzir outras pessoas, pode não sair, com certeza, não vai sair exatamente como o pregador disse. Agora, se tivermos por escrito, tá? Por escrito não temos para onde correr. Por quê? Porque a situação é uma situação que está registrada, é uma situação que está gravada. Tá? Essa é a ideia. Tá? A ideia de conservar aquilo que está escrito. Tá? Tanto é que nós vamos ver São Paulo, tanto é que São Paulo, na carta aos Gálatas, tá? Aliás, é a única carta que ele não começa elogiando ninguém, porque das outras cartas de São Paulo, né? São Paulo, ele saúda os destinatários, para quem ele está enviando a carta. Ele saúda os cristãos da cidade de Roma, a carta aos romanos, né? Ele diz ali umas palavras de acolhimento. Ele diz umas palavras de saudação aos cristãos que estão em Colossos, aos colossenses, tá? Os filipenses, na carta que ele escreve, e assim por diante. Mas na carta aos Gálatas, tá? Na carta aos Gálatas, a gente vai ver, né? A gente vai ver. Tá? Ele começa a carta aos Gálatas, tá? Ele começa assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Ou seja, ele está chamando o quê? De louco, né? É isso, de insensatos, né? Insensatos, loucos. E São Paulo, aqui ele está dirigindo para alguns que abraçaram a fé. Depois eles voltaram seduzidos pela prática judaica. Tá? Então ele continuou dizendo, quem ensinar um evangelho diferente daquilo que foi anunciado, seja anátema, né? Ou seja, excomungado. A preocupação do Paulo apóstolo é essa, tá? É essa. São Paulo, ele está sentindo a necessidade de colocar por escrito. Por que ele sente essa necessidade? Porque dentro da comunidade cristã existiam os judaizantes. Os judaizantes eram alguns que não queriam aceitar de forma alguma a primazia da graça.
Os judaizantes, eles insistiam numa coisa, tá? Eles insistiam nisso, de que para você ser salvo, para você se salvar, você tem que obedecer à lei de Moisés. E nós vemos que São Paulo, ele insurge contra isso, tá? Ele diz que a justificação é pela fé e não pela prática da lei de Moisés. Aí, meus irmãos, nós temos a urgência e a necessidade de se ter algo por escrito. Para quê? Para que esse algo não seja deturpado. Nós temos hoje, meus irmãos, a Sagrada Escritura, a palavra de Deus escrita. E mesmo assim querem mudar. Tá? Mesmo assim querem mudar o que está escrito. Veja, meus irmãos, é muito sério isso. Tá? É muito sério. É muito sério a palavra de Deus. Depois você pega na sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Tá? Anota e depois você pega aí. Lá diz assim, ó: eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas nesse livro. Olha como é sério. E ele continua: e se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, da cidade santa descrita nesse livro. Tá? Meus irmãos, é sério, né? Eu vejo assim que é muito bom de vez em quando a gente pegar essa palavra, esses capítulos e versículos e lermos. Para quê? Para que a gente fique assustado mesmo. Para que nós ficamos assustados mesmo. Por quê? Para que nós tenhamos o máximo de reverência. Para que nós tenhamos a máxima fidelidade. Tá? Para que nós tenhamos o máximo zelo diante da palavra do Senhor. E não de acrescentar nada a ela. Vejam, meus irmãos, a igreja, ela não tem nenhuma autoridade. A igreja não tem autoridade. Foi a igreja quem definiu a Sagrada Escritura. Foi a igreja que definiu os livros do cânon bíblico. E nem ela mesma tem essa autoridade. Nem ela mesma tem autoridade de colocar mais algum livro ou mais algum versículo. Tá? Foi a igreja quem definiu, inspirada por Deus, tá? Veja bem, foi a igreja quem definiu, inspirada por Deus. Mas ela não tem autoridade para colocar e nem tirar nada. Não só a igreja, mas ninguém tem. Ninguém. Uma vez que o cânon bíblico ele foi definido, tá? Uma vez que o cânon bíblico ele foi concluído, quando morreu o último apóstolo, tá? O último dos apóstolos, e não apenas isso, quando a igreja pela primeira vez define a relação dos livros inspirados, tá? Digamos assim, quando aparece na história da igreja, tá? Quando é definido pela igreja, e enquanto isso não acontece, havia discussões. Enquanto isso não acontece essa definição, tá? Havia os estudos, tá? Haviam polêmicas a respeito desses livros, e não apenas do Antigo Testamento, tá? Não apenas do Antigo Testamento, os livros deuterocanônicos. A gente vai ver que vários livros do Novo Testamento foram deuterocanônicos. Tá? Isto quer dizer que eles são considerados inspirados somente posterior. Tá? Somente posteriormente foi inspirado. E não foram apenas os 7 livros deuterocanônicos do Antigo Testamento. Tá? Quando a igreja ela define solenemente, quando a igreja ela define dogmaticamente, tá? É um dogma, em determinado concílio, tá? Que nós vamos ver aí mais para frente, sobre os concílios. O que é a relação dos livros inspirados? São esses. A igreja apresenta, inspirou, né? A igreja aprova, são esses, não se discute mais. Tá? Então a igreja ela não tem autoridade para acrescentar nenhum versículo,
acrescentar nenhuma letra, nem tirar e nem acrescentar. Nós vamos ver que isso também se aplica à interpretação da Sagrada Escritura. Tá? Por quê? Porque se a interpretação da Sagrada Escritura ela for contrária à mesma Escritura, quando a interpretação da Sagrada Escritura ela for contrária à tradição da igreja, à grande tradição da igreja, quando ela for contrária ao magistério da igreja, seja anátema ou seja excomungado. Tá? Então, a igreja ela não tem, então a igreja não tem esse poder. Tá? E essa ameaça se diz a respeito a isso, a ameaça que nós vimos no Apocalipse. Essa ameaça que nós vimos em Apocalipse, né? E hoje a gente vai ouvir dizer que a Bíblia é preconceituosa. Eu já ouvi. Hoje a gente vai ouvir dizer que a Bíblia ela está ultrapassada. Nós precisamos, ela precisa ser reescrita. Vamos reescrever a Bíblia e deixá-la mais adaptável ao mundo. Olha, bonito, né? Então essa ameaça que nós lemos no livro do Apocalipse, tá? Essa ameaça, ela cai sobre essas pessoas que têm essas atitudes, têm esses pensamentos. Nós não temos nenhum poder diante da palavra de Deus. Tá? Nós não somos senhores da palavra de Deus. Ela é que é Nossa Senhora. Senhora nossa é a palavra de Deus. Entende? Nós vemos aqui nas passagens que a Bíblia, ela proíbe veementemente quem violar. Veja como o nosso Senhor Jesus Cristo, como ele é duro com relação à violação da palavra de Deus. Ele é duro. Então a igreja, ela não tem esse poder. E essa ameaça é a respeito a isso. Essa ameaça que nós lemos no livro do Apocalipse. E tem mais ameaças ainda. E hoje a gente ouve dizer que a Bíblia é preconceituosa, como eu já disse, a Bíblia precisa ser reescrita, vamos reescrever a Bíblia, né, para agradar o mundo, para não ofender ninguém. Vejam a ação da palavra de Deus sobre aquilo que aparentemente é insignificante. Você vai ver no Evangelho de São Mateus, tá? Você vê, tá? É um iota, Jesus fala iota, é a menor letra da palavra, do grego. Tá? É São Mateus capítulo 5, versículos 18 e 19. Mas assim, ó, Jesus fala assim: pois em verdade eu vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareça um iota, ou seja, a menor letra do alfabeto hebraico. Antes que desapareça um traço da lei. O versículo 19. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, tá? Será declarado o menor no reino dos céus. Por maior que seja, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e ensinar, ele será declarado grande no reino dos céus. Veja se nós não temos aí um texto ameaçador. Tá? Jesus, ele nos ameaça. Tá? Ele nos ameaça por quê? Porque ele nos ama. Ele mostra que determinadas coisas são perigosas para nós. E determinadas coisas podem até nos precipitar no fogo do inferno. Jesus nos mostra isso. Meu irmão, nós não podemos ler o Evangelho sem essas ameaças. E essa que nós lemos aqui é uma delas. Foi uma ameaça, é uma delas. É como que o pai ama o filho. Se você fizer isso, né, o pai não fala, não corrige o filho. Se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Então ele corrige para o bem do filho. A ameaça do nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 18 e 19, que nós vimos, tá? Contra a tentação da verdade. Contra a tentação da verdade, contra a tentação da verdade, né? Aquela do iota. Tá? Ou seja, a menor letra do alfabeto hebraico. Da lei, aquele que violar um desses mandamentos, tá? Por maior que seja, tá? Ele vai ser o menor no reino dos céus. Tá? Aos homens será declarado o menor no reino dos céus.
Agora ele disse assim, ó, mas aquele que os guardar e ensinar será declarado grande no reino dos céus. Aqui nós vemos uma ameaça, mas nós vemos também um conforto. Tá? É uma promessa para quem praticar e ensinar. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é inatingível. Ninguém tem autoridade para manipulá-la, ninguém tem autoridade para mudar a palavra de Deus. Né? Ninguém tem autoridade para dar um outro sentido, querer dar um outro sentido na palavra de Deus. Para deturpar a palavra de Deus, para enfraquecer a palavra de Deus, para menosprezá-la, para dizer que ela perdeu a sua autoridade, ela perdeu a sua perenidade, para dizer que a palavra de Deus ela perdeu o seu vigor. Ninguém na face da terra. Então, meus queridos, é necessário, meus irmãos, é necessário entendermos isso para quê? Para que nós não sejamos enganados. Tá? Nós não sejamos enganados com os falsos evangelhos por aí, pregado, anunciado. E nós estamos aqui falando da palavra de Deus escrita. E nós vimos que foi o próprio Deus que pediu para escrever. Nós vimos isso aí. Então, meus queridos, foi Moisés o primeiro que escreveu? Moisés foi o primeiro? É uma pergunta, né? Os textos antigos da Sagrada Escritura, segundo a própria Escritura, foram redigidos por Moisés, certo? Agora, se tem alguém antes de Moisés que escreveu alguma coisa, nós não sabemos, tá? E, portanto, não sabendo, né, nós não podemos afirmar com segurança. Nós temos que ter uma prova factível ou com permissão para escrever, para sustentar uma afirmação. Nós não temos. É possível que alguém tenha escrito antes de Moisés alguma coisa por ordem de Deus? Sim, pode ser. Porém, com provas na Escritura, ninguém, a não ser Moisés. E é verdade que nós sabemos que antes de se colocar alguma coisa por escrito, tá? Nós temos a história da humanidade em qualquer cultura. Tá? Nós temos a história da humanidade. Nós temos a transmissão oral. Os pais passam para os filhos de boca, os filhos passam para os netos de bocas. Tá? Aí é a tradição oral. Ou seja, as tradições orais. Mas isso pode se perder com o tempo. Essa tradição oral de boca, isso aí pode ser deturpado, pode ser aumentado, pode ser diminuído, e assim por diante. Agora, quando se tem por escrito, tá? Por escrito não. Tá? Na Escritura, a primeira pessoa que coloca por escrito algo que mais para frente vão constituir o que nós chamamos de Antigo Testamento, tá? E, portanto, a palavra de Deus, na sua primeira grande parte, foi Moisés. Foi Moisés, nós vimos isso aí. Nós vimos isso no livro do Êxodo, tá? Capítulo 17, versículo 13 e 14. Tá? Nós vimos isso aí, depois você pega e confere. Tá? Você confere Deus ordenando a Moisés, né? E agora nós vamos ver agora, nós vamos três textos, tá? Três textos diferentes, são momentos diferentes na vida de Moisés, em que ele escreve. Portanto, Deus manda, nós vimos que Deus manda, tá? No primeiro texto. Deus mandando, agora nós vamos ver Moisés escrevendo. São três passagens, tá? São três passagens. A última que nós vamos ver é o final da vida de Moisés. Que nós vamos ver, essa última que nós vamos ver, ali Moisés ele já está moribundo, ele está doente, tá? Moisés está prestes a morrer. Aliás, o texto que nós vamos ver é no livro do Deuteronômio, capítulo 31. Já no final da vida de Moisés, tá? Nós vamos ver que no final da vida de Moisés, no Monte Nebo, ele está redigindo, ele vai redigir. Então, pelo menos 3 vezes ele escreveu, e ele escreveu bastante coisa. O primeiro texto é no livro do Êxodo, capítulo 24, versículos 3 e 4. Tá? Moisés está assim, ó.
diz assim, ó, Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor, todas as suas leis, e o povo inteiro respondeu a uma voz, faremos tudo o que o Senhor disser. E ele continua, e Moisés escreve todas as palavras do Senhor. Entendeu? Moisés escreve. E no dia seguinte de manhã, ele edificou um altar ao pé da montanha e levantou estelas, ou o que é pedras, né? Pedra erguida ou pedra alçada. Isso ele fez para quê? Ele fez para quem? Para as 12 tribos de Israel. Tá? Aqui nós temos uma coisa muito interessante, tá? Que se aplica tanto ao Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento. Tá? O que é que Moisés fez no versículo 3? Tá? O que Moisés fez no versículo 3? Nós acabamos de ver, Moisés fala, Moisés ele prega. Tá? Então, a primeira manifestação da palavra de Deus pela mediação de Israel não é nada escrito. Tá? Nós vimos aqui, é Moisés falando, é Moisés pregando para o povo. Moisés fala e depois ele coloca por escrito. No Novo Testamento é a mesma coisa. A mesma coisa. No Novo Testamento ele não começa com nenhuma escrita. Portanto, tá? Portanto, você dizer que a palavra de Deus é tudo, está errado. Está totalmente errado. Por quê? Porque primeiro que tudo na vida da igreja é a pregação oral. Isso está registrado aqui. Isso não pode ser mudado. Aí depois você lê novamente, né? Pega a sua palavra e lê novamente. Moisés ele veio referir aos povos todas as palavras do Senhor e todas as suas leis. Está escrito assim. Moisés fala, Moisés prega. Moisés prega a palavra de Deus oral. Tá? A palavra de Deus é pregada para o povo através dos lábios de Moisés. Quando ele termina de falar, aí ele vai colocar por escrito. Depois você continua lendo esse capítulo. Tá? Ficou claro? Vamos ver agora segundo o segundo texto que Moisés está escrevendo no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 7. É Deus mandando a Moisés. Diz, o Senhor disse a Moisés, escreve essas palavras, pois elas são a base da aliança que faço contigo e com Israel. Escreve. Até aqui é Deus mandando. Agora nós vamos ver Moisés obedecendo. Tá? No versículo seguinte, Êxodo 34, versículo 28, diz assim, depois você confere na sua Bíblia, diz assim, Moisés ficou junto do Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. Tá? E o Senhor escreve nas tábuas o texto da aliança, as 10 palavras. É o próprio Deus que escreve. Ele escreve aquilo que vai constituir o que mais para frente vai se chamar Antigo Testamento. Deus manda, Moisés escreve. Moisés obedece. Ele obedece e escreve. E o próprio Deus escreve. Mas nós não sabemos que aquilo que Deus escreve é em pedras. Nós sabemos, claramente, nós sabemos que o que Deus escreve é em tábuas de pedras. A lei é a lei de Moisés. E Moisés, ele está no Monte Sinai. Nós vimos que o Senhor mesmo escreve, com aspas com seus dedos, né? Não é assim que fala a palavra? Com o seu dedo, e ele entrega a Moisés. Quando Moisés verdadeiramente escreve, quando Moisés, particularmente na Torá, ele escreve na Torá, que a Torá são os 5 livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. São 5 leis, 5 livros. Tá? Agora, quantos versículos, ou quantos capítulos desses 5 livros dos Pentateuco, tá? Literalmente foi escrito por Moisés? Isso nós não sabemos, isso jamais saberemos. Tá? Depois nós veremos as fontes, ou seja, os códigos, tal qual é a fonte javista, a fonte eloísta e a fonte deuteronomista, e a fonte sacerdotal. Tá? Por quê? Porque de Salomão para cá, tá?
tem 4 fontes. As 4 fontes compuseram o Antigo Testamento. Então são vários autores que nós chamamos de Pentateuco. O Pentateuco são os primeiros livros, são frutos de uma compilação de 4 fontes, tá? Em 4 épocas, em 4 estilos e em 4 teologias diferentes. Nós vamos ver mais adiante. Então, o próprio Deus escreve, tá? O próprio Deus escreve. Moisés também escreve, nós vimos. Agora falta o último texto que eu falei, que eram 3 textos, né? Falta o último texto, é o que Moisés já está idoso, ele está perto de morrer, escrevendo, tá? Deuteronômio capítulo 31, tá? É o Pentateuco. O Pentateuco que narra a morte de Moisés, é o capítulo do adeus de Moisés. Deuteronômio capítulo 31, versículo 9, tá? É o capítulo do adeus de Moisés. Moisés ali, ele está morrendo. Josué, ele já tinha mais de 40 anos de idade. Por quê? Porque foram 40 anos no deserto, né? E quando eles saíram livres do Egito, ele era uma criança. Mas quando Moisés subiu no Monte Sinai, isso já faz 40 anos atrás, né? 40 anos. Por quê? Porque 3 meses depois da saída do Egito, e eles saíram por causa da desobediência, a infidelidade de Israel, eles vão passar 40 anos no deserto, por causa da infidelidade deles. Isso está registrado, não pode ser mudado. Josué aí, ele já é um homem formado, é um guerreiro. E Moisés apresenta Josué como seu sucessor. Tá? É ele quem vai entrar na terra prometida. É Moisés que vai entrar. Moisés vai entrar com você. Josué vai entrar com vocês na terra prometida. Moisés não entra, é Josué quem entra na terra prometida. Por quê? Porque ele pecou, porque ele duvidou da palavra de Deus. Lá no episódio de Massa e Meriba, quando Moisés fende a rocha para sair água, lá Deus disse: por causa disso você não vai entrar, você vai olhar para a terra, mas você não vai entrar. Por quê? Porque Moisés duvidou. Tá? Nesse contexto nós estamos falando, ele já está no Monte Nebo. Depois você pega na sua palavra, na sua Bíblia, tá? Esse capítulo Deuteronômio 31, capítulo 9. Ele está assim, ó. Moisés escreveu a lei e deu-a aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, bem como todos os anciãos de Israel. Depois você continua lendo esse capítulo, tá? Esses versículos. Tá bom? Moisés aqui, ele está perto da sua morte, tá? Ele tem essa preocupação. Moisés tem essa preocupação de escrever e deixar para o povo, deixar para eles. Aqui é a autoridade de Moisés. Foi Moisés quem escreveu. Então Moisés, em vários momentos da sua vida, na obediência e na ordem do Senhor, tá? Coloca por escrito. Então, estritamente ou originariamente falando, em tudo que está escrito nos 5 livros da lei, tá? Não é de autoria de Moisés. Não é tudo de autoria de Moisés. Mas Moisés deixou algo escrito considerável, tá? No livro do Pentateuco. O Pentateuco foi escrito pelo próprio Moisés, a pedido de Deus. Algumas coisas Moisés deixou escrito a pedido de Deus. Além de Moisés, nós poderíamos dizer que há mais alguém que escreveu? Sim, há mais alguém que escreveu. Nós vamos ver aí os personagens posteriores a Moisés, que eles também escreveram. O próprio Josué escreveu. Quando Josué entra na Terra Prometida, ele está mais ou menos com uns 50 anos de idade, é ele quem lidera 31 batalhas. E por que essas batalhas? Essas batalhas que Josué lidera é para conquistar a Terra Prometida. E começa por Jericó. O famoso episódio de Jericó que nós conhecemos. E Josué, ele não era apenas um guerreiro. Ele era também um codificador. Nós vamos ver. Tá? Agora, não sabemos quanto do Antigo Testamento foi escrito por Moisés.
mas certamente ele não é o autor do livro que se chama Livro de Josué. Ele não é autor, o próprio Josué não é autor, mas ele escreveu algo. Tá? Nós vamos ver no livro de Josué, capítulo 24, versículo 26. O livro de Josué é o primeiro livro após o Pentateuco, tá? Portanto é o sexto livro da Bíblia. Agora, quantos livros tem quantos capítulos tem o livro de Josué? Então, 24. Josué, aqui, ele está no fim da sua vida. Assim como Moisés, no fim da sua vida, ele escreveu, Josué também vai escrever. Tá? Isso a gente vê no Josué, capítulo 24, versículo 26. Diz assim, presta atenção. Josué escreveu tudo isso no livro da lei de Deus. Ele escreveu. Né? Tomou em seguida uma pedra muito grande e erigiu-a ali debaixo do carvalho, que está no santuário do Senhor. Certo? Então, meus amigos, então Josué, ele também tem a sua participação na redação dos versículos do Antigo Testamento. Ele também escreveu. Nós não sabemos qual foram, né? Por que foram. Nós não sabemos o qual foram. Não pode ter certeza, nós não temos certeza. Tá? Quanto foi? Mas ele escreveu. Meus queridos, nós já estamos aprendendo algo novo, tá? Da palavra de Deus. Isso, pelo menos para mim, é muito gratificante. Tá? E nós vamos ver posteriormente, no outro vídeo, nós vamos ver que Jesus, filho de Siraque, não é Jesus Cristo, é o Jesus, filho de Siraque. Vamos ver ele escrevendo. Vamos ver Isaías escrevendo, Abacuque escrevendo. E tudo isso por ordem de Deus. Ok? Então chegamos ao fim de mais esse vídeo. Né? Eu agradeço a Deus, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua missão. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Um abraço, Deus abençoe.